Gente, hoje é sexta-feira, dia de quê? M de mulher. Então, não sai daí, porque hoje o programa está demais. Gente, sempre, né? Sexta-feira, dia de mulher. Dia também da gente orar e agradecer. Sem agradecer, a gente não vai para lugar nenhum. Porque como é importante, olha, se você quer prosperar, se você quer melhorar, se você quer avançar na sua vida, seja grato. Seja sempre grato por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. As coisas boas, elas nos alegram, elas nos impulsionam, mas as coisas ruins nos fazem mais fortes. Elas também nos ensinam, elas também forjam em nós características. Então, por tudo nós devemos ser gratos e crer que nós temos um Deus que cuida de nós em tudo. Então vamos agradecer a Ele pelo dia que se diz hoje, pela semana, por tudo, porque Deus, Ele é bom. Olha, gente, Deus é bom, Deus é fiel e Deus é justo. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça desses atributos que o nosso Deus, Criador, Ele tem. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, no dia que se diz hoje, nós queremos te agradecer pela tua infinita misericórdia por nossas vidas, agradecer pelo dia que se diz hoje, agradecer, Senhor amado, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor irá fazer, porque nós sabemos que o Senhor começou uma boa obra nas nossas vidas e é o Senhor mesmo quem aperfeiçoa. Queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, Senhor, que cada pessoa possa ser impactada pela Tua palavra, que cada pessoa possa, Senhor amado, ser alcançada de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Consagramos no dia de hoje, Senhor amado, a TV, os equipamentos, cada uma das pessoas, porque tudo neste lugar é para a glória do Teu nome. Assim, Senhor, eu te dou graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. E sabe de uma coisa? Eu quero compartilhar com vocês hoje 2 versículos que fala de quê? Do nosso coração. Que fala do nosso coração. Nosso maior desafio, eu sou cristão, eu tenho Jesus, e é porque eu sinto. A gente precisa entender que nas Escrituras, o Senhor, Ele nos ensina algumas coisas. Então, antes de eu começar a falar essas coisas, eu quero ler com vocês esses versículos. Em Jeremias, tá? Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: Ora, não há nada mais enganoso, irremediável do que o coração humano. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Numa outra linguagem diz que o coração do homem é enganoso e profundamente corrupto. Em Salmo 51, versículo 10, diz assim: meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmista Davi declarando, clamando por um novo coração, pedindo a Deus que criasse nele um coração puro e que renovasse dentro dele um espírito inabalável.
Veja bem, meus amores, veja bem. Nós achamos que tudo que nós sentimos é perfeito, que tudo que a gente sente é legal, é bacaninha. Não é. Não é. O profeta Jeremias, quando ele diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. Nosso coração, ele é enganoso. Nosso coração, ele nos engana constantemente. Por quê? Porque nós temos por hábito andar. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu sinto. Peraí. Nós precisamos passar até os nossos sentimentos pelo crivo do que nós cremos, pelo crivo da nossa realidade, né? E é por isso que Jesus Cristo, ele nos ensina o quê? A transformar a nossa mente. É necessário. Eu me converti ao cristianismo. Agora eu sou cristã. Agora eu sou evangélica. Agora eu sou católica praticante. Se a sua mente não for transformada e renovada pela palavra de Deus, não vai dar certo. Porque se converter não é algo que acontece de fora para dentro, é algo que acontece de dentro para fora. Então aí requer um trabalho, requer um esforço, o de tomar a minha cruz para seguir Jesus, o de mortificar a minha carne, sacrificar meus desejos, minhas paixões, minhas vontades. Mas tudo isso ainda não é nada. Eu preciso me converter de mim mesmo, de mim mesma, daquilo que do meu ego, do meu orgulho, dos meus pensamentos, da minha vontade, daquilo que eu toda a vida aprendi como certo. Como se, não, mas eu sinto. Mas nem tudo que eu sinto vai me fazer prosperar. Nem tudo que eu sinto vai me fazer dormir em paz. Mas se eu aprendo a ter a minha mente transformada e renovada pela palavra de Deus, eu vou aprender que em paz eu me deito e durmo. Se eu aprender o que significa realmente todo sacrifício na cruz do Calvário, eu vou entender que está disponível para mim saúde, está disponível para mim paz, sabe? Mas o problema é que a gente quer crer em Jesus como a gente quer, e não pelo que ele ensina, pelo que a gente imagina. O Senhor, ele diz que a nossa mente, o apóstolo Paulo, ele frisa isso no capítulo 12 de Romanos, quando ele diz que a nossa mente tem que ser transformada e renovada pela palavra de Deus, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas aí entra, as doutrinas dos homens, aquilo que os homens acham que pode melhorar nas escrituras, aquilo que é de acordo com o que eles acreditam que tem que ser. Não, você tem que olhar para Jesus, sabe? Olhar para Jesus. Se Jeremias ele já estava dizendo que o nosso coração é enganoso, é porque o nosso coração ele tende a muitas coisas. Olha, o medo é um sentimento, e a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não, pastora, mas isso, eu sou humana, está no meu natural, tá? Mas se você tiver fé, você vai andar acima do seu natural, você vai andar acima da sua humanidade, porque quem é cristão de verdade sabe que tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, né? Então, eu preciso entender que eu morri para o pecado, eu morri para este mundo, tudo isso é espiritual, e eu nasci com Cristo, eu nasci em Cristo Jesus, e eu me tornei uma nova pessoa. Então agora eu preciso de fato e de verdade me converter. Como? Tudo
tudo que eu pensava, tudo que eu sentia, tudo que eu achava, eu tenho que jogar fora para aprender como Cristo. Não é só trocar a roupa, não é só ir para a igreja, não é só estar, eu pertenço ao grupo das mulheres, o grupo do gesto, o grupo de não sei o quê, babababa, 1 milhão de atividades, parece mais uma comunidade social do que realmente uma comunidade espiritual. Mas se faz muitos trabalhos, se faz muito trabalho social para ajudar os pobres, necessitados, mas não tem transformação verdadeira. A pessoa não consegue realmente olhar para dentro de si e enxergar que o problema está dentro, não está fora. Mas muda a roupa, muda. Não, mas não pode, porque não pode isso, não pode. Quando Jesus veio para libertar, e as pessoas estão criando um monte de prisão, um monte de escravidão. Por quê? Porque não consegue simplesmente entender que olhar para a palavra é libertador, que olhar para Cristo faz toda a diferença. Quando o salmista ele disse: ó Deus, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração puro. Nós estamos acostumados a ver muito no natural. As pessoas julgam, as pessoas condenam, as pessoas apedrejam, as pessoas falam mal. E a gente acaba fazendo tudo isso com naturalidade, porque a gente está no meio. Não, mas eu estou no mundo. Ei, mas não é porque todo mundo faz, eu tenho que fazer. Não é porque todo mundo é assim, eu tenho que ser assim. Coração puro. Será que vai me machucar? Será que vai me maltratar? Será que está mentindo para mim? Sempre desconfiando de tudo. Ou então, pior, fazendo o que é errado com os outros, faz o que é errado com os outros e ainda justifica. Não, é porque antes de fazerem comigo, eu já estou fazendo primeiro. Sabe? Então, coração puro, coração que não tem maldade, coração que não deseja o mal de ninguém, coração que não guarda amargura, que não guarda rancor, que não guarda ressentimento, coração puro, que não é maldizente, que não vive se lastimando por tudo, que não vive reclamando de tudo, que não vive, sabe, todos os dias, quem está perto nem aguenta, porque a pessoa é uma coisa, só abre a boca para falar o que é ruim, sabe, para ver o pior das pessoas, não tem uma palavra de elogio, não tem uma palavra de carinho, não tem uma palavra de afeto. O coração da pessoa é pesado, é carregado, mas é porque eu sinto. Eu preciso pedir todos os dias: Senhor, cria em mim um coração puro. O apóstolo Paulo, ele diz: maldito homem que sou, quem me livrará deste homem interior, né? E aí a gente, não, mas Paulo, ele reconhecia que nele havia coisas ruins, né? Ele reconhecia que o homem interior precisava ser renovado dia após dia, dia após dia. Isso é um processo, a conversão é diária, não é porque você está numa igreja, não é porque você faz parte do coral, do louvor, ou do que quer que seja, que você já está perfeito, 2 dedinhos abaixo de Jesus. Você está salvo por causa de Jesus Cristo. Você está ali, nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus Pai, que enviou Deus Filho para morrer por nós. Não é bondade nossa, em nós não tem bondade nenhuma. Aí acha que porque ajuda o vizinho, porque faz alguma coisa, tudo. Eu estou convertido. Não, não. Nós precisamos olhar para dentro de nós e arrancar de dentro de nós, dominar, controlar o que tem dentro de nós, que faz com que muitas vezes a gente seja pessoas iracundas. Eu já fui uma pessoa iracunda. E quando se fala de domínio próprio, eu preciso dominar, eu preciso saber o que tem em mim para eu dominar. Não, mas eu não tenho isso, Jesus me curou. Ele não tirou a sua natureza humana,
Ele te ensina a dominar ela, a controlar ela e a viver, sabe? Uma nova vida, sobre uma nova visão, sobre uma nova perspectiva. E quando o salmista diz, me dá um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável. Ou seja, a fé que eu tenho, a visão que eu tenho, ninguém pode tirar das coisas de Deus. Inabalável, nada me abala. Nada me abala. Por quê? Porque eu não vou andar mais pelo que eu sinto, mas eu vou andar pelo que eu creio. Tá difícil, tá, o dia ruim vem para todo mundo, o dia mal acontece, vem problema, vem... Porque esse negócio aí, esse evangelho que andam pregando por aí, que é só vitória, só vitória, só vitória, ele não é de acordo com as escrituras, não. Nas escrituras está escrito, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem muita gente vivendo dentro das igrejas de oba-oba, sabe? Aí quando acontece as coisas, não aguenta, não suporta, aí se afasta. Ah, mas aí a culpa é do pastor, a culpa é dos irmãos, a culpa é de todo mundo. Só não é da pessoa que não teve coragem de olhar para dentro de si e querer verdadeiramente uma transformação verdadeira e genuína. Todos os dias nós temos desafios, todos os dias nós precisamos melhorar, todos os dias nós precisamos ser transformados, todos os dias nós precisamos ser renovados. Todos os dias. Ah, pastora, a senhora já falou isso. Nossa, a senhora fala isso direto. E vou continuar falando. Por quê? Porque nós precisamos melhorar enquanto pessoas. Os cristãos precisam melhorar. As pessoas precisam querer conhecer Cristo, porque olha para nós e vê verdade, vê em nós, confia, sabe? Vê certeza, vê que realmente nós cremos num Deus que é vivo e verdadeiro, que nos ajuda. Ah, não, mas é porque eu vivo com medo. Se você crê, você tem que andar de acordo com as escrituras. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ai, é porque minha ansiedade, é que eu estou ansioso. Ansiedade está onde? No campo do sentimento. Jesus me ensinou a controlar a minha ansiedade. Mas como é que a gente faz isso? Mudando a forma de pensar. Como é que eu vou mudar a minha forma de pensar? Ela está em mim, ela está inserida. Se reconstruindo, se fazendo novo. Eu penso, não, peraí, não é assim. Não é assim, não está certo. A palavra diz que eu tenho um Deus que cuida de mim em tudo. A palavra diz que eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas. A palavra diz que Ele é meu advogado, que Ele é meu juiz. A palavra diz, eu vou crer no que a palavra diz. E o meu coração que gera sentimento enganoso, eu vou dominar. Vou dominar. Quantos testemunhos nós vemos? Quantas histórias nós vemos de pessoas que venceram, que conseguiram alcançar milagres, mas elas fizeram a parte delas. Deus nunca vai fazer a nossa parte. Jesus, ele veio cumprir o propósito de Deus Pai. Qual era o propósito? Salvar a humanidade. Dá para todos aqueles que nele creem, todos aqueles que nele creem, tá? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Jesus Cristo é a palavra de Deus que se tornou uma pessoa, através de uma ação do Espírito Santo, no ventre de uma serva, no ventre de uma mulher que foi escolhida por ser serva, porque o Senhor conhece o coração
e viu que aquela mulher iria obedecer. Se você crê nisso, começa a olhar para Jesus. É tanta coisa aí, vai ler, e é livro de autoajuda, e precisa disso, e precisa daquilo. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Todo dia eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para Jesus. Jesus, ele ensina que é provisão, que é provisão. Deus proverá. Deus proverá. Você está inquieto, você está precisando das coisas, aprende a orar. Às vezes a gente conta o problema da gente para todo mundo, só não conta para Deus. E quando o próprio Jesus diz, olha, você vai no seu quarto e você ora em secreto, ou seja, conversa comigo em secreto, e eu que te escuto no secreto, eu vou te dar a resposta publicamente. Mas não, a gente primeiro conta para todo mundo e aí depois vai ver lá se dá para Jesus fazer alguma coisa. Difícil, hein? Difícil. Coração enganoso, feridas abertas. Aí como é? Pessoas feridas ferem. Pessoas que carregam. Porque meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, porque meu marido, porque não sei quem, porque não sei o quê, porque no tempo... Bababá. Gente, passado é passado. Perdoa todo mundo. Eu não sou Deus para perdoar. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. É simples. Libera perdão, me magoou, amém. É entre ele e Deus, eu perdoo, porque cada um só dá o que tem. Eu vou lá deixar o mal entrar no meu coração? Vou nada. Coração puro. A gente é cercado de tanta coisa ruim todo dia, o dia todo. A gente, se vai assistir televisão, é só coisa ruim. Pega no celular, é só notícia ruim, né? E aí eu vou estar me contaminando, eu vou estar deixando. Não. Eu preciso saber, tá? Entre eu precisar saber e alcançar meu coração, tem uma diferença muito grande. Entre eu olhar o erro, ver as coisas erradas, porque o que é errado. Eu tenho uma filosofia, o bom nem sempre é certo, mas o certo sempre será bom. E aí as pessoas estão acostumadas com o bom. E a gente tem que procurar fazer o que é certo. Aí a gente vai olhar para Jesus. Aí a gente olha para Jesus. E aí com Jesus a gente aprende a fazer o certo, que sempre será bom. É dar para as pessoas o melhor de cada um de nós. É respeitar, é honrar, é tirar de nós toda a vaidade, toda a soberba, toda a arrogância, toda a prepotência, o egoísmo. É tirar de nós sentimentos que geram pessoas manipuladoras, egoístas, sabe? E aí gera tanto, aí quando vai, é porque tem transtorno, é porque tem isso, é porque tem aquilo. Mas nós fomos gerados por um Deus perfeito e Ele nos ensina a dominar toda e qualquer coisa que possa estar dentro de nós. Essa é a verdadeira conversão, essa é a verdadeira transformação. É eu saber que em mim tem algo que é ruim e eu não permitir que esta coisa ruim venha dominar meus pensamentos, venha dominar meus sentimentos. Então, no dia que se diz hoje, para um pouquinho, sabe? Larga celular, larga televisão, larga tudo, vai para um canto, sabe? Vai procurar um lugar que você pode estar sozinho, para você escutar a voz de Deus, falar com você. Faz uma oração, Senhor, eu sou assim, mas eu não quero continuar assim. Eu quero mudar, eu preciso mudar. Não, mas tem gente que é tão hipócrita que ela vê o defeito de todo mundo, só não vê nela. Ela acha que todo mundo precisa mudar, menos ela. Não, mas eu sou assim, é por causa... Não, eu todo dia preciso mudar. Todo dia tem alguma coisa que precisa. Mas para isso também precisa coragem. E às vezes as pessoas são tão covardes que não têm coragem de olhar para dentro de si e enxergar
em mim tem coisas que não são agradáveis. Nossa, eu estou sempre fazendo essa DR com Deus, sabe? Discutindo a relação. Por quê? Porque eu quero escutar e Ele fala. Então, muitas vezes eu levo cada correção, mas eu agradeço. Isso significa que eu sou amada. Porque a palavra do Senhor me ensinou que Ele corrige aqueles que Ele ama. E Ele ama aqueles que são filhos, aqueles que aceitaram a Ele como Senhor. Como Senhor, não é só como Salvador, é como Senhor. Então, no dia de hoje, você que está aí comigo, você que está assistindo o programa, tá? Faz esta análise em você mesmo, olha para dentro de você e vê, você enquanto cristã, se você está realmente procurando, buscando ser melhor. E você que não é cristão, você que tem outra religião, não sei, mas mesmo assim, olha para dentro de você e vê se você pode melhorar, porque se lembre, nossos sentimentos são enganosos. Nosso sentimento, nosso coração pode nos levar a nos perder nessa trajetória, nessa jornada que é a vida. Então, quando eu tenho Jesus como norteador, quando eu tenho as Escrituras, quando eu procuro realmente entender o que vai dentro de mim e o que eu preciso, eu preciso muitas vezes reconhecer que eu preciso de ajuda. Tem gente que precisa de ajuda psicológica, tem gente que precisa fazer terapia, tem gente que precisa de ajuda de pastores, de líderes espirituais, mas tem que falar, tem que abrir a boca, tem que falar, porque ninguém pode adivinhar o que vai dentro de você se você não tiver coragem de conversar, de se expor para outras pessoas, pessoas que possam de fato te ajudar. Mas eu particularmente olho para Jesus e Jesus me ensinou a conversar com Ele e eu converso muito com Ele e através disso Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Eu hoje, essa Isabel que você conhece, ela é muito diferente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 20 anos atrás, e eu espero amanhã ser diferente do que eu sou hoje. Então, é isso que eu queria hoje passar para você, tá certo? Então, daqui a pouquinho eu volto. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade.
Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Está construindo ou reformando? No depósito de material de construção da Irmã Terezinha, você encontra tudo o que precisa. Blocos econômicos para a fundação da sua obra, blocos sextavados ideais para calçadas, garagens e estradas, além das elegantes pedras Copacabana para pisos e calçadas. E para completar, cobogós de vários modelos, deixando sua casa ainda mais bonita e ventilada. Venha nos visitar na Avenida Davi Falcão, no centro de Lucena, ou ligue para os números 99648-5506 e 99838-5205. Depósito da Irmã Terezinha, qualidade que constrói confiança. Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a lei. A nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. A terceira cidade mais inovadora do Brasil. É a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa. E onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. Gente, você viu? Se você não viu, estou aqui para te contar. Então vamos lá. Foram sancionadas as leis que denominam a rodovia PB 025, que liga a BR-101 ao município de Lucena, como prefeito Antônio Fernandes de Mendonça, Fernando Monteiro, e a ponte que conecta Lucena a Forte Velho, como poeta Américo Falcão.
Estas nomeações foram solicitadas por Marcelo Monteiro ao deputado João Gonçalves, autor das leis referendadas pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, e sancionada pelo governador João Azevedo. Olha, que coisa boa e que vitória para Marcelo. Parabéns, isso é muito bacana. E por trás disso tem história, né, gente? Tem história da nossa cidade. E assim também o nome do nosso poeta vai passar a ser mais divulgado, e aí a gente também vai ter história para contar para os nossos turistas aí a respeito do poeta, porque pode nascer um projeto aí, viu, gente? Em relação a isso. Muito bom. Gente, agora eu queria também falar, antes de eu entrar em mais duas coisas a nível nacional, a respeito do que está acontecendo lá em Fagundes. Vocês viram o que aconteceu? Se cortou a água de todo mundo lá dentro da Maria Rita, lá em Fagundes, de modo geral. Por quê? Ah, porque o povo lá não paga, porque aconteceu não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei. Se eu disser para vocês que eu sei exatamente por quê que a água de todo mundo lá foi cortada, eu realmente não sei. Mas eu sei de uma coisa, que podia ter sido avisado, né? Porque pelo menos a pessoa enchia um balde de água, enchia ali uma caçambinha, né? Pois é, a água foi cortada, está maior moído aí, eu não sei o que é que vai acontecer, não sei como é que isso vai ser resolvido, eu só sei que está um Deus nos acuda. E que, por sinal, também anda faltando água direto, né? Mas eu sei que lá em Fagundes, ó, a tesoura andou solta, mas as pessoas não foram avisadas. Nada que um carrinho de som passando, né? Isso é um pouquinho assim. Ah, mas eles sabiam que mais dia, menos dia, isso podia acontecer. Mas não custa nada avisar. Aí a gente evita tanto problema, né? Evita tanto problema com pequenas coisinhas. Pois é. Mas, vamos lá. Uma coisa que eu vi, já falei, vou falar novamente. Homem que bate em mulher vai usar tornozeleira eletrônica. Pois é. Se bater na mulher, vai usar a tornozeleira. Para ficar bem ciente, para ficar todo mundo ciente. Apesar que nós moramos num lugar onde parece que tornozeleira é adorno. Né? Oi? Gente, bora prestar atenção, né? Então, a lei reforça as medidas de proteção na Lei Maria da Penha. A Lei de 15.125/25 promoveu uma alteração relevante na Lei Maria da Penha, de número 11.340/06, autorizando o uso de tornozeleira eletrônica pelo agressor nos casos em que houver medida protetiva de urgência. O objetivo é ampliar a efetividade das medidas protetivas, garantindo resposta imediata e maior segurança às vítimas. Vítimas, sim, mulher que sofre violência, quer seja psicológica, patrimonial, física, ela é vítima, vítima. Vamos acordar, é vítima, tá? Tá bom? Então, vamos lá também. Também, outra lei que me chamou, que houve uma mudança, é que agora a lei número 14.811/2024, de proteção e responsabilidades com as nossas crianças, então a lei agora obriga que todas as pessoas que trabalhem com crianças e adolescentes precisam apresentar antecedentes criminais. É isso mesmo que você está ouvindo. Agora, todas as pessoas que atuam como professores, pastores, pais, mães de santo, pai de santo, educadores, voluntários, precisam apresentar e atualizar
a cada 6 meses a certidão de antecedentes criminais. A medida faz parte das novas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente e reforça o compromisso com a segurança, o cuidado e a prevenção de abusos em espaços religiosos, educacionais e sociais. É isso mesmo. Tá certo, gente. Tá certo. Porque em todos os lugares tem abusador, tem pedófilo, sabe? E não está escrito na cara. Aí, o que eu falei agora há pouco, tá? Do coração, mas fulano é tão bom. Os agressores, os abusadores, sempre são tudo gente de confiança, gente da família, gente maravilhosa, mas é da igreja, mas é lá do terreiro, mas é professor. Oh, sim, é necessário, é lei antecedente criminal, tá? Por quê? Porque a gente precisa saber, infelizmente, com quem está lidando, né? Apesar que tem deles também que nunca foram pegos, né? A gente tem mesmo é que prestar atenção com quem a gente está ali dando oportunidade, compartilhando espaço, contratando, tudo isso. Então, é lei, tá, gente? Então, vamos lá. Falando em lei, o presidente, sim, o presidente, ele fez algo que eu gostei demais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto que proíbe a utilização da linguagem neutra por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal. A medida foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 17. A linguagem neutra é uma forma de comunicação que busca adotar termos neutros no lugar de expressões femininas ou masculinas, como, por exemplo, o todes, meu Deus, no lugar de todos e todas, elu, em vez de ele e ela, ume, para substituir uma. A ideia é tornar a linguagem inclusiva com o objetivo de evitar a discriminação de pessoas com base em sua identidade de gênero, sexualidade ou outros aspectos de identidade. A lei sancionada por Lula acaba com esse negócio. Gente, pelo amor de Deus, porque esse negócio de todes, sabe? A lei sancionada por Lula cria a política nacional de linguagem simples e define padrões que todos os órgãos e entidades públicas deverão seguir na redação de comunicados, formulários, orientações, portais de serviços e de qualquer outro conteúdo dirigido à população. O texto detalha técnicas que devem orientar a redação dos textos destinados ao público, sendo elas priorizar frases curtas, em ordem direta e com voz ativa, usar palavras comuns, evitando jargões, explicando termos técnicos quando necessário, não utilizar formas de flexão de gênero ou número que estejam fora das regras da língua portuguesa, entre outros. Então, parabéns, presidente. Pela primeira vez, de um bom tempo para cá, estou lhe parabenizando, embora que eu sei que você nem sabe quem eu sou, que nem é importante, mas não tem problema. Fica aqui, porque esse negócio de todes, esse negócio de falar essas palavras aí, aliás, eu já acho uma coisa terrível essa coisa de que cada tribo tem uma linguagem. E eu não estou falando dos índios, não. É que se você vai para o pessoal... então, eles criaram, né? Aí, então, você vai para o pessoal da assistência social, eles têm uma linguagem. O pessoal da saúde, eles têm uma linguagem. Você vai para o pessoal da cultura, é outra linguagem. Tem palavras que você faz... Oi, de onde foi que surgiu isso? Nunca ouvi falar na minha vida, né? Então, pelo amor de Deus, vamos começar a
a voltar a falar palavras que todo mundo entenda, pelo amor de Deus, coisas simples, porque o ser humano gosta de complicar tanto, e isso não é só em meios profissionais, não, meio eclesiástico também. Na Bíblia tem graça e paz, graça e paz, graça e paz. Aí tem não sei quantos jargões, Isso eu estou falando, eu citei o meu meio, por quê? Porque a gente começa em casa, sabe? Tem coisas que são modismos, sei lá o que é. Então, se você não viu, veja, porque está aí. Foi noticiado essa semana, então a questão da água ainda está rolando. Teve uma outra situação de uma senhora aí também que foi noticiado na TV, repercutiu na TV aberta também, aqui da cidade de Lucena. Enfim, se você não viu, vamos começar a ver. E daqui a pouquinho eu volto, e hoje eu tenho uma convidada que é top das galáxias. Até daqui a pouco. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Está construindo ou reformando? No depósito de material de construção da Irmã Terezinha, você encontra tudo o que precisa. Blocos econômicos para a fundação da sua obra, blocos sextavados ideais para calçadas, garagens e estradas, além das elegantes pedras Copacabana para pisos e calçadas. E para completar, cobogós de vários modelos, deixando sua casa ainda mais bonita e ventilada. Venha nos visitar na Avenida Davi Falcão, no centro de Lucena, ou ligue para os números 99648-5506 e 99838-5205. Depósito da Irmã Terezinha, qualidade que constrói confiança.
Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$ 1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. Gente, como eu disse, né? Minha convidada, ela é top das tops. E eu estou muito contente de, nesta sexta-feira, estar aqui com Renata Dornelas, nossa vereadora mais nova. Boa noite, Renata. Boa noite, pastora. Tudo bem? Como vai a senhora? É um prazer sempre, é uma satisfação atender os seus pedidos e os seus chamados. Estamos aqui para conversar um pouquinho, dialogar, né? Isso. E pode meter aço aí. Gente, é assim, para você que começou a acompanhar a M de Mulher agora, então não deve saber, mas nós temos uma trajetória. Renata Dornelas é uma das poucas mulheres aqui na cidade de Lucena que tem meu apoio para muitas coisas. Mas essa nossa história começou lá atrás, né? Há muito tempo atrás. Porque Renata ela tem uma longa caminhada na questão da política pública, na questão do direito da criança e do adolescente. Então, Renata, para quem ainda não te conhece, para quem ainda não te viu aqui no M de Mulher, vamos falar um pouquinho da Renata Dornelas, funcionária pública, saúde. Vamos lá. Eu olho para lá ou para a senhora? Pode ficar à vontade, para lá e para cá. Para quem não me conhece, né, o meu nome é Renata Dornelas, eu sou natural de Lucena. Só não sou natural porque eu não nasci aqui, eu sou natural de Santa Rita, eu acho que eu vou pedir o título de cidadã lucenense. Mas aí eu moro em Gamileira, eu sou agente comunitário de saúde há 19 anos, eu não sou velha. Eu sou formada em serviço social, né? Sempre fui da saúde. Como a pastora falou, a gente tem muita história de política pública juntos, da rede de apoio da criança e do adolescente, onde a gente tratava de assuntos e melhorias para as nossas crianças, nos conselhos de saúde, na Secretaria de Saúde, então, assim, em vários locais. E hoje eu estou
como vereadora, né, eu sou suplente de nosso amigo Jair, e ele precisou se afastar por alguns meses. E estou aqui representando as mulheres de Lucena e todos os lucenenses. Vamos por parte, porque senão ela tá vendo que ela é da mesma vibe, É. ela entra no trem. Ela fala muito e eu falo muito, aí dá errado. Assim, tudo assim. Mas, Renata, e como é bom e como é importante. Então, ela assumiu, como ela começou a falar, ela assumiu a cadeira do vereador Jair, porque ele está afastado, ele está com problema de saúde, e nós estamos aí orando, pedindo a Deus pela recuperação de Jair, o mais breve possível, porque ele também é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que também vem numa luta e vem fazendo um trabalho maravilhoso, não é? Infelizmente, que você chegou à Câmara por causa dessa situação, não é verdade? Isso. Mas as coisas não são como nós planejamos, as coisas não são como nós queremos, as coisas são como elas são, né? Isso mesmo. E pela primeira vez em Lucena, nós temos 5 mulheres naquela casa, né? Isso é muito importante. Mas eu chego já aí nessa situação. Você realmente é uma das. Eu acredito que, passando rapidamente assim, pela minha memória, os vereadores que estão atuando hoje e os que já atuaram, que realmente têm propriedade dentro de política pública, de entender realmente como é que funciona os conselhos, como é que funciona essa coisa de realmente a política pública, como é necessário muitas vezes a gente ir atrás, pontuar, né? E eu vejo que isso é muito importante, Renata, porque uma coisa é eu falar daquilo que eu imagino, outra coisa é eu falar com propriedade. É verdade. E assim, como a senhora falou da questão do período, né? A gente sabe que é um período curto, mas assim, a minha cabeça já vem cheia de ideias, né, e propostas. Eu fico muito feliz por estar ser representante de nós mulheres, e até falei na minha fala na posse que eu brinco muito em dizer assim, que nós mulheres ainda vamos dominar o mundo, né? Mas não é dominar de poder, é de conhecimento, Mas é eu de acho que inteligência. eu acho que a maioria assim, de nós fala isso, né? Isso. Porque a gente sabe que a tendência É porque a gente essa. já vem de uma cultura tão massacrada, né? Lá antes, que a mulher já foi tão pisada, que cada passo que a gente dá é uma conquista e é E a gente alegria. comemora. E quando eu cheguei lá na Câmara, eu gosto de olhar o mural das fotos. E tem um mural lá que só tem uma mulher. Assim, eu acho que em cada mandato é só uma mulher. E naquele dia somos 5, né? Então hoje nós somos maioria lá. Sim. E o que eu defendo e proponho é que a gente se una para trabalhar pelas mulheres, independente de política partidária, porque aí cada um tem um lado, cada um tem uma ideologia e defende coisas diferentes. Sim. Mas que no final nós, né, as 5, eu, Maína, Dona Lica, Fabiana e Débora, que trabalhamos em prol de nós mulheres, né? Sim. Como a senhora falou, quando a senhora estava à frente da coordenadora da mulher, a gente tem esse trabalho de parceria, de cuidado, né? De amor e de respeito. Hoje eu até falei de uma situação de uma mulher daqui de Lucena que estava precisando de apoio clínico propriamente dito, porque ela passou por uma cirurgia das mamas e teve complicações. E eu falei que o atendimento daquela mulher não era só clinicamente, era o conjunto de atender aquela mulher, né? Sim. Uma mulher que já vem abalada psicologicamente por vários motivos, porque precisava fazer a cirurgia daquela mama, porque já estava atrapalhando a coluna dela, não era estética, era necessidade. Então, assim, de ver aquela mulher de um todo, vamos ver o histórico daquela mulher, até
de onde, como foi que ela chegou até aquele processo cirúrgico, e naquele momento ela estava correndo o risco de perder a mama, né, por falta de uma assistência. Eu acho que esse olhar como um todo é muito importante, pastora, sabe, de você ver a mulher não apenas como aquela que tem que assumir o papel social apenas e você não a conhecer a história dela, como foi que ela chegou até ali, como é que ela está, e eu acredito que esse olhar faz diferença. Com certeza, porque nós sabemos que se não tiver realmente mulheres com esse olhar, com uma sensibilidade para poder dar todo o suporte para as mulheres, não vai, não vai. Mesmo porque ainda existem muitas coisas que precisam ser feitas. É urgente uma casa de apoio para a mulher. Isso. É urgente a necessidade das mulheres entender que unidas nós podemos mais. Unidas, uma mulher jamais ela pode apoiar um homem e deixar uma mulher de lado. E, infelizmente, lógico, a não ser que ela seja, que a outra mulher seja insana e esteja fazendo coisas que realmente não tem nada a ver. Mas a gente precisa aprender a falar com mulher, defender a mulher, proteger mulher e levantar mulheres. Durante a campanha de Renata, eu apoiei Renata, né? Apoiei Renata publicamente, pela internet, tudo. Por quê? Porque eu entendia e entendo até hoje que Renata, você, Renata, fala a nossa linguagem. E nós precisamos disso. Eu sei que são poucos dias e final de ano, daqui a pouco entra em recesso, nem dá muito tempo para nada. Mas sabe de uma coisa? Mas estamos em 5. E quem sabe isso venha despertar o olhar das mulheres, venha assim despertar e dizer assim, poxa vida, nós podemos, realmente nós podemos ser maioria naquela casa. Não que eu tenha nada contra os homens, todo mundo muitas vezes diz, pastora, a senhora é contra os homens. Não, eu não sou, é porque um homem ele jamais vai poder me representar. E assim, né, pastora, eu tenho essa realidade dentro de mim, que a gente sabe das limitações do nosso município em todos os aspectos. Sim. Porém, eu digo muito que o básico, ele funciona, né? Então, assim, se a gente começar pelo básico, pela parte preventiva, as coisas vão dar certo. Sim. Se a gente tem uma coordenadoria hoje municipal da mulher e ela não vem funcionando do modo que deveria funcionar, a gente vai criar mecanismo para que aquela funcione minimamente com o básico, mas que funcione. Se não se comunica com os PSFs, por exemplo, eu vou falar aqui, pedir até licença para falar o nome de Ceneide, da psicóloga que atende lá no PSF, onde eu trabalho, que é o de Gamileira, e todo o município. Ela é uma pessoa que chegou cheia de vontade. Como não dá conta, não tem como atender todo o público, ela criou um grupo de atendimento de mulheres, né, para que ela consiga abraçar mais mulheres ao mesmo tempo. E por que não a coordenadora da mulher não se unir à saúde, né, e fazer um trabalho diferente, ver uma maneira de acolher aquelas mulheres, solicitar à Secretaria de Saúde uma psicóloga para dar um apoio melhor às mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência, né. Então, assim, eu acredito que num olhar micro a gente pode construir algo macro, né, e salvar mulheres em todos os sentidos, de violência, de suicídio, de depressão, de ansiedade, de baixa autoestima. Então, eu estou para contribuir e construir. Apesar do pouco tempo, eu espero que eu consiga atingir os meus objetivos. Eu vejo que você pode provocar. Eu vejo que você pode provocar. Porque muitas vezes as pessoas elas só entendem que precisam sair da zona do conforto, da zona da omissão, quando elas são provocadas. Né? Isso mesmo. E em relação, gente,
A política pública ela é para atingir a todos, lógico, é para homem, é para mulher, né? É para as crianças, é para o idoso, mas a gente tem um déficit muito grande em relação à política para a mulher. Basta a resistência até de se criar uma secretaria voltada. Não existe como, e eu vou sempre falar isso, quem quiser se aborrecer comigo, que se aborreça, não me importa. Não existe fazer uma política pública sem verba. Não existe você direcionar. Eu acredito até que a coordenadora que está hoje em exercício, ela até poderia ter alguma vontade, mas ela não tem condições de trabalho. Eu vejo assim que a coordenadoria da mulher, ela é agregada à Secretaria de Assistência Social, é isso hoje. E eu vejo que ficou algo desmembrado e esquecido. Não, eu não sei se ainda funciona lá no antigo fórum, era uma salinha lá no antigo fórum, né? Então eu acho assim que quando desmembra, deixa como algo à parte, esquecido, que não é tão importante. Então, se não tiver esse olhar. É porque, às vezes, a visão é assim, não, mas a mulher ela está tendo atendimento na saúde, ela está tendo atendimento ali na assistência social, está sendo feito um programa na área da educação, e muitas vezes a mulher, a maioria não está sendo atingida, não está sendo alcançada, é uma minoria. Então, eu vejo a coordenadoria da mulher, já no meu tempo, ela era ligada à assistência social, mas eu sempre fui feliz no meu trabalho, porque eu tinha parceiros. Mas também, pastora, é aquela coisa, é sair da zona de conforto, como a senhora falou. A senhora procurava apoio na delegacia, a senhora procurava apoio no Estado, e todo mundo chegava, né? No entanto, teve aquela ação que foi na praça, que eu me recordo bem, que veio a patrulha Maria da Penha, e assim a gente buscar, né? E nós somos o primeiro município a trazer o ônibus lilás. Eu estava vendo as fotos desse evento, gente, aquilo ali era algo assim para ter até no mural aqui na cidade, porque estava Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha. Tinha tanta autoridade, tanto delegado, tanta gente naquela praça naquele dia, né? Isso mesmo. E também a gente tinha uma parceria muito boa com a doutora Graziella, que na época o fórum funcionava aqui na cidade, e doutora Rosa, né? Elas se disponibilizavam a cuidar realmente do povo de Lucena. Doutora E Graziella. doutor Marinho, apesar de ser homem, mas ele caía de cabeça em todos os projetos. Sempre. São pessoas. Então, eu digo assim que eu fui muito feliz no meu tempo à frente dessa pasta, né, à frente da coordenadoria da mulher, mas como você disse também, não deixava ninguém quieto, né? Eu estava cutucando todo mundo o tempo todo, né? E ainda faço isso, né? Meio nos bastidores, mas a gente faz. Mas aí a gente vê que também eu tinha o apoio do quê? Do gestor, né? Eu tinha o apoio da própria secretária. Então, é porque não, realmente Marcelo e Ana Maria me davam todo o apoio que eu precisava para poder realizar um bom trabalho. A questão da capacitação. Então, eu vejo hoje, você como vereadora, aos meus olhos, você é uma das vereadoras mais capacitadas. Então, não posso... Eu vejo também Fabiana, porque também Fabiana vem também do envolvimento. Nessa trajetória, né? A gente vem, ela na educação e eu na saúde, e aí a gente... Porque uma coisa é você acordar um dia e dizer, vou entrar na política. Você nunca fez nada na vida. Você não tem uma ONG, você não participa de absolutamente nada. Aí acorda e fala assim, vou entrar na política, eu tenho dinheiro, vou ser política. E assim, pastora, eu até falei lá na sessão que é difícil ser mulher no Brasil, né? E aqui em Lucena não seria diferente. Quando foi no decorrer da campanha, eu escutava muita coisa e chegava muita coisa e eu fingia que não escutava aquilo ali, até porque não me abalava, mas tipo, fulana é fraca, não tem estrutura,
não vai chegar a lugar nenhum, não tem apoiadores, e assim, e eu vinha fazendo meu trabalho calada, não precisava estar me expondo e nem discutindo com ninguém, mas assim, a mulher sempre é posta a passos atrás, Sempre, né, porque é sempre. tida como Mas é porque fraca. toda mulher inteligente, ela é É. perigosa, menino, por isso, olhe, eu me acho o máximo, porque pela quantidade de pessoas que eu consigo irritar com as minhas falas, com a minha postura, com a minha maneira de ser, eu acho que eu sou top das galáxias, sabe por quê? Toda mulher inteligente, ela é perigosa. As pessoas gostam de dominar, as pessoas, principalmente, assim, não falando mal de todo, não é todos os homens, mas é sempre um homem, eles gostam de dominar, eles gostam de menosprezar, de inferiorizar, para poder dizer assim: não, nós é que realmente temos conhecimento de causa. Você não tem. Quer dizer, o camarada nunca se envolveu com nada que envolva a política pública. Ele não sabe o que é a política da criança e do adolescente, ele não sabe o que é a política do idoso, ele não sabe o que é a política da mulher, mas ele acorda um dia, vou ser político. Ah, agora por quê? Porque os holofotes, porque as barganhas, porque tem tantos porquês, menos o essencial, o direito das pessoas. O Isso direito mesmo. das pessoas. Então, eu fiquei, nossa, eu fiquei igual pinto no lixo. Quando o Renato me disse que ia assumir, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque são 5 mulheres. 5 mulheres. Embora eu saiba que nem todas têm uma visão estrita voltada para mulheres, sei da limitação de algumas, sei, mas são mulheres. Mas são mulheres. E lógico que você bocão, vai enfrentar desafio. Vai Estamos enfrentar lá. É desafios, verdade. né? É. Renata, então me diz aí, nesse primeiro tempo, né? Já vai ter uma sessão a semana que vem. Você já está aí com algumas coisas na agulha aí para sair levando, Já. para sair saculejando aquele lugar? Sacolejando de primeiro é porque, assim, eu ainda estou me familiarizando, né, conhecendo como é o ambiente. De início, eu vou levar uma proposta, um requerimento, vai ser voltado de uma maneira geral para a saúde, mas aí não vai deixar de ter a mulher inserido, porque quando a gente se fala em cuidar, a mulher tá lá no meio, né. E assim, eu falei lá que eu tenho um posicionamento e tenho um lado, né. O meu Sim. partido é o PSB, o presidente é o ex-prefeito Marcelo Monteiro, e a gente vem construindo algo para a Lucena desde que a gente perdeu a campanha. Sim. No mês de setembro, a gente esteve lá em Brasília, no gabinete do deputado Murilo Galdino, né, assim, buscar recursos para o nosso município. E eu fiquei muito feliz naquele momento, pastora, porque Guilherme nos acompanhou, foi eu, Marcinho, Dilma, né, presidente do Sim. sindicato, e para mim ali foi algo muito mágico colocar o pé ali no plenário, no Senado e na Câmara Federal, porque poucos vão ter essa oportunidade. É lá que saem as leis né, que administram o nosso, onde tudo acontece. E foi muito mágico ali. Eu falei às pessoas: Renata, e aí como foi a viagem? Para mim foi emocionante colocar o pé ali. E foi a primeira de muitas vezes que assim seja permitido por Deus, né? E que a gente esteja lá buscando pelo melhor. E eu vi ali esperança, né? A gente sabe que a gente tem vivido dias difíceis no nosso país, mas senti que eu estou ali no lugar que é de lá que saem as leis, né? Que regem a Constituição federal. Meu Deus do céu, foi muito mágico. E eu espero ter a oportunidade de ver outras mulheres, né? Algumas deputadas, né? Lutando por nós também. Conhecer aquele lugar foi muito mágico. E eu espero que na Câmara aqui de Lucena não seja diferente. Eu digo que gosto de trabalhar de acordo com a nossa realidade. Não criar coisas surreais que a gente saiba que não vai ser possível, né, ser efetivado. Nem surreais e nem só dar título de cidadão e nem placa Isso, de rua. E a isso. gente vai para o intervalo.
e a gente já volta. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Está construindo ou reformando? No depósito de material de construção da Irmã Terezinha, você encontra tudo o que precisa. Blocos econômicos para a fundação da sua obra, blocos sextavados ideais para calçadas, garagens e estradas, além das elegantes pedras Copacabana para pisos e calçadas. E para completar, cobogós de vários modelos, deixando sua casa ainda mais bonita e ventilada. Venha nos visitar na Avenida Davi Falcão, no centro de Lucena, ou ligue para os números 99648-5506 e 99838-5205. Depósito da Irmã Terezinha, qualidade que constrói confiança. Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo.
Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. Renata, então na próxima sexta-feira você vai já lançar sua primeira proposta, não é isso? Isso. E aí ela é voltada para a saúde, é isso Para a mesmo? saúde. Eu sou da saúde e eu amo o SUS, eu ainda acredito em dias melhores e acredito que o ato de cuidar está acima de qualquer coisa, porque quando a gente cuida e quando nós somos cuidados, a gente consegue trabalhar, estudar, cuidar do outro, né? Então eu vejo isso como prioridade, né, E o pastora? nosso SUS é assim, pena que tem tantos entraves para que ele funcione. Para que o serviço chegue até a gente, né? Porque o nosso SUS ele é maravilhoso. Eu estava, Eu também sou como eu, defensora do como eu SUS. falei da mulher, da pessoa que me procurou, porque ela tinha realizado a cirurgia e tinha dado errado, e estava faltando algumas assistência por parte da secretaria, e ela veio me perguntar se não era de direito dela, se ela estava errada. Eu digo, ó, falou em direito, você tem que reivindicar, você está certa em cobrar e falar, você não está errada em hipótese alguma. E eu conversando com ela, que eu tive lá para visitar ela, e falando do SUS, né, trazendo a realidade da cirurgia que ela realizou a redução da mama e fez o levantamento da mama, a suspensão. Então, quantas mulheres não têm esse desejo e não conseguem chegar? Ela demorou, tipo assim, 1 ano, 2 anos esperando. Não deveria, mas aconteceu. E aí eu falando, se fosse pagar por essa cirurgia, era em torno aí de 15, 20 mil reais, né? Ela não teria condições. Então, assim, a gente tem acesso de uma forma gratuita. Infelizmente, por má administração de alguns gestores, que isso aí vem de Brasília, chega no estado e no município, não chega da maneira que deveria chegar até nós, É né? verdade. Mas é um sistema que a gente não paga. A gente paga através dos nossos impostos. Mas nos Estados Unidos, além de pagar os impostos, a gente ainda paga a parte pelo que se faz. Porque lá não tem Isso. assistência gratuita, né? Lá o sistema é bem diferente do nosso. E nós vemos que o brasileiro ainda não entendeu muito essa questão de direitos e de fortalecer, por exemplo, o SUS. Então, muitas vezes, há propostas, há emendas, há isso, aquilo, outro, e as pessoas nem aí. E não olha que os seus deputados, que os seus senadores não estão apoiando, não estão incentivando, e que também muitas vezes aquela verba que é para tal programa, eu sei que não pode, que não pode ser encaminhado para outro, mas muitas vezes não acontece. Não chega, né? E a gente tem que aprender a começar a cobrar, a querer pedir que o gestor justifique. Onde é que está o dinheiro que deputado tal mandou para a saúde? O que foi feito? Que ele dê um feedback para a população, ou o secretário, ou o prefeito, ou o diretor, ou alguém responsável, né? E, assim, voltando para essa parte de mulher, eu não consigo entender como existem secretárias mulheres, trazendo a realidade para o nosso município, que não se coloca no lugar de outras mulheres. Por quê? O que eu tenho escutado muito, trazendo para a nossa realidade, que existe um abuso moral grande
certo? Por parte de alguns secretários e funcionários, mulheres, seja com homem e principalmente com mulheres. Porque eu acho que a gente tem que se colocar, pastora, no lugar do outro. Isso aí é independente de politicagem. Porque o que acontece? A própria politicagem impera e atrapalha. Eu sou agente de saúde e não me envergonho disso, porque isso construiu a minha história, né. Em 2006 eu não tinha uma visão do que era SUS, eu não entendia Sim. nada, eu comecei a fazer um curso técnico, na época Bolão era o prefeito e Erlane a secretária. E ninguém queria. Beijo E para a Erlane, viu, vamos é nunca minha nunca madrinha. lembro de mandar beijo para ela. Beijo, Erlane. Ai, meu E Deus. aí, quando chegou a proposta, ninguém queria, porque era em João Pessoa, no Cefó. E eram 2 anos, e fui eu e Vilma. E eu estava até recordando esses dias com o Guilherme dizendo amanhã que eu ia numa Kombi, que seu Antônio Marinho, que eu tenho, assim, um carinho bem especial por ele, era quem dirigia, e eu ia no carona abrindo a porta da Kombi. Quando eu chegava lá no Cefal, eu estava toda suja de graxa, porque eu tinha que descer para o paciente entrar, que ele levava os pacientes, e assim foi. Eu tinha que estar em casa de 11h30, aí almoçava bem rápido e ia para João Pessoa. E lá nesse curso, eu conheci Roberto Maia, que é um psicólogo, é bem famoso de João Pessoa, assim, é defensor de SUS de um jeito lindo. Jordélia, minha professora, que é farmacêutica, hoje está fazendo até medicina. A professora Elisângela, que é psicóloga, e a professora Adi, que era enfermeira do HU. Então, assim, eles me passaram de uma forma que eu comecei a me encantar e me apaixonar pelo SUS, né. E aí foi o tempo que eu ia escolher qual faculdade fazer. Eu já era formada em biologia, eu estava terminando, mas não era a minha praia, a educação nunca foi minha praia. Eu gosto de falar, de dar palestra, mas não de estar na posição de professor propriamente dito. Mas aí fiz psicologia, naquela época era o PSS, que era PSS 1, 2 e 3. Eu sou velha, minha gente. Como eu não conseguia, eu disse: "Ah, então eu vou pegar o FIES, já que o meu presidente está me dando essa oportunidade, vamos lá". E comecei a fazer serviço social. E ali eu me encontrei mais, né, porque era a minha praia, era o que eu gostava de fazer. E hoje estou aqui e a gente veio construindo, como a gente já falou, nas políticas, né, nas rodas de conversa, nas reuniões, a gente se encontrava e construíamos juntos, e foi isso que me fez chegar até aqui. Como é importante, as amizades, amizades que te puxam para cima, Sim. que te impulsiona, que faz com que você realmente enxergue que existe um horizonte, assim, inexplorado, que tem um mundo para você viver, que tem um monte de coisa que você pode fazer, né, Isso. porque de repente aí a gente fica aquela coisa limitada, e a gente vê muito isso. Eu acredito que isso é uma coisa de muitos municípios pequenos, infelizmente, não todos, não todos, mas aonde, as pessoas se conformam com a mesmice, né, é isso mesmo, não vai dar certo, então não incentiva as mulheres a crescer, não incentiva as mulheres a ter sua autonomia financeira, e aí a gente vê essa coisa, da violência cada vez, que ela aumenta, a gente vai vendo as mulheres, a gente sabe que não tem classe social, que não tem a questão de estudo, não tem questão de etnia, não tem nada, mas a gente sabe que as mulheres que mais estão em vulnerabilidade, elas nem sabem que estão sofrendo violência. Isso mesmo. É porque já É. vive tão aprisionado, limitado naquele mundo Que é isso que não mesmo. consegue sair da caverna, né. A senhora tem vários exemplos aí, quem sou eu para falar disso com a senhora? Mas a gente vivencia E realidades a que gente as mulheres sofrem violência e não se reconhecem, né. E aí quando chega num profissional que sabe que está sofrendo, que começa a tocar naquela feridinha e ela começa a falar e você começa a conversar, Isso. e ela começa a entender que ela está inserida ali, não tem meio social, porque a gente vê todos os dias na TV, né. E eu creio que daqui para frente, as mulheres vão acordar mais nas próximas eleições, né, tanto para deputado como para senador,
a gente ter um olhar mais peculiar para ver quem realmente está do nosso lado e quem não Quem está. realmente merece. E na próxima campanha, para vereador, prefeito, quem sabe Renata Dornelas. Quem sabe um Quem dia, sabe? talvez. Mas assim, pastor, eu agradeço, né, o seu convite. Eu espero que poder contribuir o máximo, né, enquanto eu estiver lá. Vou dar o melhor de mim. Vou levar aquilo que a senhora sempre diz, que às vezes o que é bom, às vezes não é certo, mas aí a gente continua fazendo o que é certo. E o que é bom, às vezes, não agrada a todos, mas aí a gente que continue fazendo o que é correto, né? Exatamente. Eu aprendi isso na minha vida, a educação que eu recebi dos meus pais, e agora não será diferente, né? Sim. E peço a Deus que me dê sabedoria, paciência, né? Na sabedoria, a paciência está ali. E que dê tudo certo. E vou precisar muito da senhora também, né? Que eu sabe que a gente pede ajuda aos universitários quando a gente não sabe. E tudo certo. E tudo certo, e nada errado, né? E Deus é bom, mas eu creio sim que vai dar tudo certo. Vai. E eu desejo de coração sucesso para você e que você tenha que essa experiência que você vai ter nesses dias te alce a coisas maiores. Porque eu sei que você tem potencial e eu acredito em você. Amém. Tá certo? E obrigada. Estamos juntas. Gente, é isso. Sexta-feira que vem, se Papai do Céu permitir, eu volto. Beijo no seu coração.